Esse vídeo não é um vídeo simples falando de PPF, vai ser uma aula para você que está começando nesse ramo, para você que já começou, mas que tem muita dúvida, para você também que é um bom profissional, mas que acha que também precisa aprimorar técnicas, que conhecimento nunca é demais, assim como nós temos esse pensamento aqui na Vinyl Custom. Hoje a gente está aqui com esse Omoda, onde foi feita a instalação do PPF no frontal e o para-choque teve algumas avarias no PPF referente a manuseio. Hoje a gente vai fazer a troca desse PPF e nessa troca eu já vou aproveitar para te ajudar quando você pegar um veículo igual a esse ou similar. Para você que não conhece o trabalho de PPF, o PPF ele envolve muita técnica de envelopamento. Envelopamento eu faço há 15 anos. Hoje eu tenho 30 anos de idade, eu já fazia envelopamento lá quando eu tinha 15 anos de idade. E nós damos treinamento hoje para instaladores de película que querem adentrar no mercado de PPF, para detailers que querem agregar ali na estética automotiva a instalação de PPF. Só que hoje a gente vê muita informação rasa no mercado. Profissionais que, por exemplo, vêm da estética automotiva e instala PPF há pouco tempo, já ministrando cursos, deixando de passar muita informação importante referente à mão de obra, referente àqueles detalhes que fazem a diferença na instalação desse produto. Então, vem comigo. Se você está no trânsito, se você está no trabalho, guarda esse vídeo para você assistir na tua casa, para você abrir no YouTube, estourar uma pipoca, você abrir uma cerveja, um guaraná, uma água e assistir do começo ao fim. Porque aqui eu vou fazer uma aula para você realmente aprender a instalar PPF nesse veículo. As técnicas que nós utilizamos na instalação do PPF, elas têm regras, só que nenhum para-choque é igualzinho a outro, mas com as técnicas e orientações que eu vou passar para você em cima desse para-choque, você vai resolver instalações que você pegar aí no teu dia a dia desse para-choque e de para-choques similares a esse, tá? Até em peças similares a essa. Então, vem comigo, vou te mostrar aqui, te apresentar um pouco dos detalhes que tem. Então vem comigo porque no meio dessa instalação, dessa aula detalhada que eu vou fazer aqui para você, de graça no YouTube, eu vou até falar qual que foi o profissional que fez esse serviço. Não foi eu quem fez essa instalação, mas no meio do vídeo eu vou falar. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui os dois detalhes que sacrificaram a instalação de PPF aqui nesse para-choque. Primeiro deles, no limite do para-choque, aqui houve um tensionamento errado, o material foi mal distribuído ali. É um detalhe que, se for corrigir, tem que cortar e vai ficar feio. E o segundo detalhe, deixa eu pegar um paninho aqui para ver se eu mostro melhor para você. Foi nessa curva negativa, onde aqui o material ele não foi aliviado do jeito certo e ocorreu algumas bolhas. O instalador até tentou dar uma refilada, mas mesmo assim ficou feio. Então imagina, a instalação foi muito bem feita, só que dois detalhes fizeram a gente, ter uma instalação aqui que não ficou legal, e por isso a gente vai ter que trocar. Agora repara nesse lado aqui, olha como não tem aquele detalhe, aquela orelhinha. Desse lado a instalação foi feita corretamente, o material ele foi distribuído corretamente. O lado de lá não. Talvez o instalador fez correndo ou não se atentou. Por isso que a instalação de PPF não é brincadeira. Às vezes você está entrando no mercado agora, você está achando que é só colocar o PPF, espatular, cortar e está pronto. Não. O PPF ele é um elástico 360. Se você não souber o quanto de tensão você tem que colocar para que lado, naquela peça, naquela curva em específico, você vai ter muito retrabalho aí e o serviço de PPF vai acabar não compensando para você, tá? Então aqui, dois detalhes, um de curva negativa, outro de limite de peça, que crucificou essa instalação. Eu vou agora remover esse PPF, a gente vai fazer a pré-lavagem, a lavagem, vamos descontaminar a pintura desse veículo e eu vou fazer uma instalação do início ao fim para você aprender comigo nesse vídeo. Lembrando, a gente aprende todo dia. Se você for ignorante de falar assim, eu já sei de tudo, você vai deixar de evoluir na tua profissão, seja, enfim, no que você faz, tá? Então a gente aprende todo dia e hoje eu vou fazer uma aula aqui no 0800 para você. Então, vem comigo. Então agora aqui a gente vai fazer a remoção do PPF e lembrando, dois errinhos besta, dois erros bobos. Então vamos remover aqui esse PPF.
Lembrando, vai remover o PPF, vaporeto, ângulo de 40 graus, não vira o PPF assim não, que às vezes ele deixa cola. Vai na maciota, pronto. E eu vou te falar, esse para-choque ele não é difícil não. Só que o erro que o instalador cometeu aqui é erro de iniciante. Você vai ver que na instalação eu vou fazer até rápido esse para-choque. Até para o vídeo não ficar muito esticado. Mas, infelizmente, quem está começando agora acaba tendo erro técnico. Erro de besteira mesmo. Vamos removendo aqui. Dá uma dó, vai dar uma dó. Um para-choque desse aqui, né, uma instalação de PPF num para-choque desse, aqui a gente vende de 1.600 a 2.500, depende, né, do PPF, depende do carro. E aqui a gente está fazendo a remoção desse valor. Então, se você não se atentar nas técnicas de instalação, você pode começar a instalar PPF aí na tua loja do jeito errado e isso te traumatizar no teu começo, tá? Olha como é rápido, né, para tirar. Tá vendo que aqui eu tirei por parte? Porque o instalador tentou dar uma refilada. Aqui a gente não vai refilar, vou fazer inteiriço, tá? Fechou. Removemos o PPF, muito rápido, muito simples, vapor de ar quente na mão, tirando com o ângulo certo. Agora a gente vai fazer a pré-lavagem, lavagem, vamos descontaminar aqui esse para-choque para começar a instalação. Vamos lá. Um litro de água nessa bomba, 1 ml de Johnson. Solução de álcool isopropílico, 30% álcool isopropílico. Quando eu usar isso aqui, essa bombinha, só tem água. E aqui também só tem água. Fechou, fechou, vamos lá. O carro já está lavado e descontaminado. A gente lavou, fez pré-lavagem, lavagem e descontaminamos a pintura com clay bar. Agora eu vou fazer a última limpeza. A última limpeza a gente faz com álcool isopropílico. Vídeo aula lavando completa, nossa preparação rápida e eficaz, sem firula, dentro da plataforma WFL, tá? Aqui eu faço a última limpeza com álcool isopropílico e microfibra nova. Se você reparar, o para-choque, ó, ele é isso aqui, ele morre aqui, ele passa aqui por cima e vem aqui. Ele não é inteiriço, ele tem essa repartição. Então eu vou considerar isso na instalação. Mas a gente vai chegar lá porque a gente tem que fazer uma leitura de peça, tá? A gente sempre faz uma leitura de peça antes de fazer a instalação em qualquer veículo. O que é a leitura de peça? É a gente avaliar a curva da peça para a gente entender por onde a gente vai começar e por onde a gente vai terminar a instalação. Essa última limpeza, eu limpo toda a superfície com uma espátula mais fina, eu envolvo ela no mesmo pano e agora eu vou fazer a limpeza dos cantos. Todos os cantinhos de dobra, eu vou fazer essa limpeza. Eu encaixo a espátula com o pano lá dentro e tiro essa sujeirinha aqui, ó. Tá? Pronto. Na leitura de peça, quais são os principais fatores que a gente vai observar? Para onde a gente vai tensionar o material, para onde a gente vai pontear ele, aonde a gente vai aliviar o produto, em quais curvas a gente vai aliviar e em quais pontos a gente vai tensionar. Fora os acabamentos, onde que eu vou dobrar, onde que eu não vou dobrar, tá?
Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a instalação cortando antes da curva, porque eu não consigo dobrar e o material ficar bem colocado aqui. Antes da curva, aqui embaixo tudo antes da curva, antes. Aqui eu vou tentar dobrar. Se não ficar bom, eu vou fazer o cortezinho antes da curva. Aqui em cima eu vou conseguir dobrar um pouco. Vou tentar dobrar. Emenda, junção de paralama e para-choque eu geralmente corto antes, tá? A não ser, por exemplo, Fiat Toro, ela é bem redonda. Aí eu consigo fazer um corte dobrando um pouquinho. Tudo vai depender do produto que você está utilizando. Às vezes você está trabalhando um PPF mais fino, ele dobra melhor. Fica mais parecido com o envelopamento. Um PPF mais grosso, mais dificuldade para dobrar, tá? Vou trocar aqui minha lâmina. Lâmina nova. Espátula, vou usar uma dessa de silicone, maiorzinha. Deixo uma molinha no pente. Essa aqui eu não uso na instalação. Deixo uma pequenininha aqui para caso eu precise. E vamos lá. O PPF ele já está separado. Tá vendo que aqui tem uma peça no meio? Essa peça aqui a gente faz à parte. Por quê? Se eu faço um tensionamento contra o corte, o material ele vai ficar aquelas orelhinhas. A mesma orelhinha que ficou aqui. Então isso vai muito da avaliação do instalador. Dá para fazer e aproveitando, deixando nessa peça? Dá. Depois, qualquer coisa, você vai ter que reposicionar essa pecinha, ajustar, descontar o material, tá? Então aqui o jeito que eu vou te falar, o jeito que eu vou te ensinar a fazer, é fazendo essa peça posteriormente. A gente vai fazer primeiro a peça maior do para-choque, tá? Então vamos lá. Estou aqui com 1 ml de Johnson. Vou molhar a peça, molhando aqui o para-choque. Agora a gente vai abrir e já posicionar o PPF. Para-choque, pode pegar aqui, José. Para-choque eu gosto de fazer com 1 ml, no máximo 1,5, para já fazer o acabamento, tá bom? Pera aí, pra lá, pode ir. Para já fazer o acabamento, tá? Muito cuidado para não encostar na roupa aqui. Dá para abrir o PPF sozinho? Dá. Mas aqui, como a gente tem ajudante, a gente faz aqui em 2. Pode agachar, pode deixar dobrado assim por enquanto, Jailson. Ó, olha para a peça, Jailson, agacha, divide ele, não precisa esticar muito agora não. Só posiciona, só deita ele na peça. Chegou aí do lado? Beleza. PPF chegou. Ele deu uma viradinha, eu vou molhar para ele não colar seco. Ele deu uma viradinha a seco. Deu uma molhadinha. Beleza. Aqui eu vou travar esse meio, fazer o tensionamento para um lado, depois fazer o tensionamento para o outro lado, tá? Então vamos começar aqui a brincadeira. Solução de álcool isopropílico. O material ele tem que estar bem distribuído com sobra. Aqui tem 4 dedos para cima, 4 dedos para baixo. Tá bem distribuído? Vou alinhar esse meio aqui. Vou jogar isopropílico. A solução de isopropílico. Você nunca joga o isopropílico puro no PPF, tá? Você vai danificar a cola dele. Ó, agora eu vou travar o material aqui no meio. E eu vou até aproveitar essa aula que a gente está fazendo aqui no YouTube e vou colocar a GoPro para aproveitar esse momento e fazer uma instrução em primeira pessoa. Dentro da nossa plataforma WFE, a gente tem um módulo onde se chama instalação de PPF GoPro. Lá, toda a instalação que eu faço, que eu vejo que tem uma certa complexidade, ou é um carro diferente que eu nunca fiz, que não tem ainda na plataforma, eu faço a instalação utilizando a GoPro. Assim você consegue pegar aquele começo, meio e fim de uma instalação. Filma aqui, Gé, a gente está com essa S10. Essa S10 eu já fiz a instalação do PPF aqui no para-choque. Ela tem no capô. Ela tem algumas curvas meio chatas, que às vezes o instalador no início tem dificuldade. Então, com a GoPro aqui, eu faço a instalação em 15 minutinhos e você pega o começo, meio e fim. Isso facilita no teu dia a dia, tá? Então deixa eu já aproveitar aqui
e vestir o suporte. O PPF tá ali, ó, aberto, tranquilo. Só não pode deixar muito, senão ele vai marcar a reposição, mas do jeito que tá ali, tá de boa. Hoje tá quente, então a gente só não pode dar mole e esperar muito. Deixa eu ver a configuração aqui como é que tá. É isso aí, né, Jé? Aqui tá certo, ó. 4K 60, 24, 24. Beleza? F no para-choque do Omoda, travei o meio. Agora a gente vai continuar aqui na sequência. Deixar meu celular aqui. Vamos lá, pega ali na ponta, Jailson. Quais foram os dois erros de instalação desse para-choque? Para quem está assistindo o GoPro, tem um vídeo no YouTube, pera aí, Jailson, mostrando os dois erros que o instalador cometeu nesse para-choque. E no meio aqui eu vou falar quem foi o instalador, que não fui eu. Primeiro erro, não aliviou na curva negativa corretamente, não passou a espátula para tirar toda aquela umidade e tensionou muito contra o corte. Quando você vai instalar o PPF num para-choque, primeiro você tem que fazer a peça inteira, a triangulação da peça inteira. Então você vai fazer o tensionamento para frente e abrindo. Então vai, Jailson, devagar para frente. Nisso, ó, faz só o movimento e abre, Jailson. Boa, é isso. Tá vendo essa ruguinha aqui que ficou? Se você notar no começo do vídeo, é esse tipo de ruga que fica, que acontece aquela cagadinha. Então aqui que a gente faz, mantém o tensionamento, ó, e desconta. Se eu tensionei para frente, eu tenho que descontar o tensionamento a favor do corte. Então, volta, Jailson, pode voltar aí o tensionamento. Lembrando que esse primeiro tensionamento, ele tem que ser o suficiente para não ficar ruga aqui no meio do para-choque. Esse tensionamento ele tem que evitar a ruga aqui e lá no final a gente tem que ajustar ele para ele não ficar tensionado ali contra o corte. O que eu estou fazendo aqui? Estou jogando já o álcool isopropílico. Cuidado para você não descer muito ele, ó, você está descendo. Vai reto, pode ir, Jailson. Não fica muito não, só o suficiente. Ponteia mais pro... Ponteia, deita ele. Aí, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Solta um pouco, Jailson. Encolhi um pouco o material aqui, tirei o estresse dele contra o corte e descontei um pouquinho a favor do corte. Pronto. Aqui agora eu faço a espatulagem. Travei o PPF aqui, eu já posso fazer a outra etapa dele. Por quê? Isso aqui é outra peça, ó. Travei ali, tensiono para baixo, busco as pontas. Vamos lá. Isopropílico, pode soltar, Jailson. Trouxe ele para baixo, ó, meus dedos abrindo aqui no X, ó. X, X, X. Abri. Vou espatular ele. Aqui nesse momento, o que vai te atrapalhar é essa sobra aqui, ó. Com a lâmina deitada, com cuidado, você remove ela. Ó, micro triangulação, pega, abre, fecha e trava o material lá dentro. Tá vendo essa curva negativa? O que muito instalador faz? Faz isso aqui, ó. Opa, zerou. Olha aqui a força que o material tá fazendo e voltando. Galera, ó, muito instalador faz isso aqui, ó. Estica e passa. Olha o vão que ele ainda fica com umidade. Toda curva negativa, você tem que encolher o material. Não importa. Ó, leva o material com a mão, ó. Espatulo lá em cima. Vou até voltar ali, ó, porque ficou uma umidade. Encolho ele e faço aqui por etapa. Passei ali, agora eu levo levemente, ó a ruguinha que ele tá fazendo para baixo. Levemente para essa pontinha e travo e seguro. Espatulo, travo e seguro. E foi.
Então o primeiro ponto a gente já resolveu, o primeiro ponto de problema dessa instalação, que era aquela ruguinha que ocasionou aqui nessa ponta. O instalador ele puxou muito para frente, não deu uma aliviada e não descontou. Resolvemos. Agora a gente vai aqui para o meio. Ó. Eu não posso demorar muito, mas se eu demorar, deixa eu sentar. Então vamos lá, para a segunda etapa. Eu tenho que espatular esse material aqui no meio, ó. Não posso deixar ele muito tempo assim. Então eu corrijo ele. Vou jogar um isopropílico aqui para a hora que eu espatular ele travar. Ó a ruga o jeito que tá torto. Descontei para baixo, porque eu tensionei ele muito para frente. E vou espatular. Arrumei o meio, perfeito. Aqui, como é duas partes, ó, essa é uma parte e esse é outro bico. Eu já vou fazer aqui, ó, a separação dessa peça. Fiz a separação. E agora eu faço a triangulação, sempre distribuindo o material, buscando as pontas. Eu nunca vou esticar só para um lado. Quanto mais você abrir o material, mais dividir esse tensionamento, melhor. Ó, tô fazendo sozinho, vamos lá. Eu vou primeiro passar aqui desse sensor, ó. Passei dele aqui. Beleza. Isopropílico. Essa sobra, olha o quanto essa sobra que ela puxa o material. Eu vou tirando ela. Tirei. Isopropílico. Isso aqui é uma ponta. Ponta lá na frente. Ó. Travei. E levo para a pontinha. Ah, tá voltando. Vamos jogar uma aguinha. O que repuxa ele aqui, na verdade, é a sobra. Então, ó, lavei o isopropílico, praticamente ele já fez a aderência, tá? Então, beleza, resolvemos essa parte da instalação. Aqui o material tá um pouquinho repuxado, o que eu vou fazer? Cortezinho, faço redondinho. Nunca dá um corte contra o tensionamento. Você pode fazer o material rasgar. Tira um pouco dessa sobra. Água. Pontei o material ali no cantinho, bem na pontinha. Chego, espatulo, faço a água passar do limite e zero. E olha que beleza. Vamos lá. Isso aqui pode acontecer com você, você vê? Fiz o corte aqui, faltou material. Na verdade, no tensionamento, faltou material. Não tem problema. Vou abaixar esse material. Vou soltar ele aqui. Como tem bastante sobra lá em cima, eu vou descer esse conjunto todo. Por isso que é bom você deixar sobra para cima e para baixo. A hora que eu descer ele, ó, ele já vai chegar. Isso aqui faz parte, ó. Ó, vou soltar ele ali. Boa. Soltei. Tá vendo? Espátula no meio. Já deu uma descidinha. Pronto, ó, já chegou ali já. Você divide a atenção, né? Mas vamos lá. Por isso que a hora que tá fazendo a instalação tem que estar concentrado. Mas aqui você já aprendeu mais uma. Deixa sobra para você trabalhar, tá? Aí, ó, o material já chegou ali certinho, beleza? Tá, beleza, aqui certinho. Zerou. Agora a gente vai resolver essa partezinha negativa. Para isso eu já vou levantar e vamos lá. Qual que é o macete aqui? Vou soltar esse PPF e vou encolhendo ele nessa curva para não provocar aquelas bolinhas, para não deixar umidade e não deixar o material tensionado ali naquele cantinho, tá? Para isso,
Vou voltar o material. Vou jogar água. Eu quero lavar todo o Johnson, todo o isopropílico. E vou começar a trabalhar ele aqui encolhendo, ó. Então eu vou, coloco minha mão ali dentro, vou lubrificar aqui fora para a espátula escorregar. O que a gente tem que fazer? Fazer o material chegar ali na curvinha, mas a minha mão aqui, ó, ela tá tirando o material de cima e jogando para baixo. Ó, eu jogo ele para baixo, encolho. E a espátula, ela passa em pé e agressiva. Se você passar ela deitada de qualquer jeito, você vai deixar a bolha. Passou ela certinha, passa a unha. Garante que você não deixou nada ali. Se liga. E vai por parte, ó. Cheguei. Aqui ele já fez um bolsão. Tá ruim de sair a água, mas vamos lá. Ó. Do outro lado você vai fazer rápido, né? Do outro lado eu vou acelerar, vou fazer sem falar. Mas ó, aqui ele já fez um bolsãozinho onde tá ruim de sair essa água. Deixa eu voltar ele aqui, ó, para ver se ele escorre para lá. Ó, escorreu, beleza. Então vamos daqui para lá. Encolhe. Encolhe e passa a espátula. Depois que você passou a espátula no vãozinho, você sobe com ela mais uns 2 dedos, ó, para garantir. E passa a unha. Passou a unha aqui, não ficou nada, tá zero. Ó, vamos por etapa. E você vai passar várias vezes no mesmo lugar. É várias vezes. Ó, encolhe o material. Aqui esse cantinho, ó, encolhe ele bem. Joga mesmo o material ali, ó, faz uma ruguinha negativa. Isso aqui, nenhum detailer que está começando na instalação vai te passar. Os caras que não trabalham com envelopamento, que começam num ramo desse e quer dar treinamento, os caras passam uma informação muito superficial, cara, é foda. A instalação do PPF é pura técnica de envelopamento, não adianta. Aqui, ó, eu venho fazendo por parte. Baixou tudo, o que você faz? Passa a unha. Agressivo assim, ó, pra ver se ficou alguma bolha, ó. E aqui ficou zerado. Agora eu só vou cuidar dessa partezinha, dessa pontinha. Então eu venho aqui removendo um pouco da sobra. Removo. Tal. E aqui em cima tá repuxando, eu vou tirar. Vou tirar aqui que tá dando uma repuxada. Não preciso mais dessa parte. Olha como é que eu já tô levando pronto já. Lavo. Encolho ele. Faço uma curva na negativa aqui, ó. E é isso aqui. Aqui dá pra esperar até secar mais um pouquinho. Ó. Vou jogar o isopropílico. Vou pegar uma espatulinha menor. Encolho. Levo ali na pontinha. Olha que legal, ó. Fiz encolhendo. Vou travando o material. E é isso, ó. Tiro a sobra para não repuxar. E vou acompanhando a secagem daquele cantinho. Deixa eu dar uma secada aqui. Encolhi bem ele aqui no cantinho. E aqui zerou. Se liga. Zeramos a instalação.
Esse cantinho aqui dá para matar ele já. Ó, vou espatular, levo ele lá na ponta. E agora sim o material chegou. Vou dar até um corte rente aqui, ó. Tiro esse tensionamento. Dou um corte aqui, tiro o tensionamento. Toda vez que você faz um tensionamento e não remove a sobra fica repuxando o PPF, tá? Vou finalizar aqui. Isso aqui não é uma ponta, então a gente triangula aqui com o dedo, ó. Leva o material lá para a pontinha e distribui ele. Vou fazer um cortezinho aqui redondinho, um pouquinho para fora da peça. Aqui não é o corte final, eu tô cortando só para remover essa sobra e aguardar o material a secar. Sacou? Então imagina, eu explicando para você aqui sobre a instalação, faltou material aqui embaixo. Ao mesmo tempo, como eu tinha sobra lá em cima, eu voltei o produto, trouxe ele para baixo, travei e consegui finalizar sem perder a peça. Por isso, eu falo para você, trabalhe sempre com uma boa sobra, tá? Uns 4, 5 dedos, para você não se ferrar numa instalação dessa. Agora eu vou continuar fazendo ali mais ligeiro, tá? Então a instalação aqui tá toda feita. Agora eu já vou pro outro lado. Então vamos aqui finalizar esse lado. Jailson vai remover o PPF. Eu já vou lubrificando com o isopropílico. Bora lá. Tá bom, Jailson. E agora na maciota, olha sempre a sobra, Jailson, para não faltar. Pera aí. Vai tensionar, já mete o isopropílico ali no limite. Você tá vendo que eu não tô usando gel, não tô usando nada? A solução, você se adapta a ela. Solta em cima. Ó, já vou aliviar um pouquinho. Aliviei, descontei, põe o dedo ali. Pode instalar com gel? Pode instalar com gel, mas você vai ver que... comprou o gel, vai ter o gel de lubrificação, vai ter o gel que ele só escorrega, vai ter o gel de ativação. Você vai se acostumar com aquelas ferramentas, tá? Eu não uso no meu dia a dia. Olha que a gente faz carro aqui com força, viu? Tô fazendo aqui esse para-choque, tem duas S10 ali para eu já emendar fazendo instalação de PPF. Então aqui, mesma fita, mesma parada. Vou remover um pouco dessa sobra. Essa curva negativa. Posso soltar já? Eu vou encolher nela. Levo ali no bico. Espatula até o final. Tá voltando aqui, ó, é por conta da sobra. Se eu venho aqui, espatulo, tá triangulado certinho. Se eu já venho aqui e faço um corte removendo essa sobra, o material ele já fica no lugar, não fica levantando, tá? Mesma coisa aqui. Eu venho no bico, espatulei. Se eu venho aqui, ó, e tiro essa sobrinha aqui.
ele já fica, tá? Mas tem que estar bem tensionado, bem triangulado. Tensionei, vamos resolver o meio aqui. Agora eu não sou bobo, né? Vou garantir aqui que tá tudo certo. O material tá passando. Vamos lá. Solto aqui o material. Já vou jogar isopropílico já, solução de isopropílico. Eu já quero estar travando já esse material aqui, ó. Divido ele um pouquinho, levo ele para a ponta e vem. Olha, deu umas bolinhas aqui de umidade, ó, que travou. Não tem problema, eu levanto. Jogo o isopropílico. Volto ele. Pra lá. Vai removendo a umidade por parte. A instalação é sempre de onde tá a espatulagem. É sempre de onde tá espatulado para onde não tá. Então você nunca vai... Aqui tá espatulado, eu nunca vou levar a bolha para onde tá espatulado. Tá? Deixa eu ir removendo aqui essa sobra. Já vou liberando o material. Sensor, dica importante. Tensionou para o lado, bem perto. Olha o desenho que o PPF ele me mostra. O que ele está me mostrando aqui? Com essas rugas laterais. Que o material está tensionado para o lado. Se eu faço aqui, ó, fofinho, espatulo e corto, pode ser que ele abre uma ruga de lado. Quando o material te mostrar isso, você desconta um pouquinho o tensionamento ao contrário. Então eu estou tensionando um pouco para baixo para descontar esse tensionamento e não acontecer ali de voltar. Eu falo, velho, instalação de PPF é gostosa, é limpa, não é um trampo que você faz sujo, dá grana, só que você tem que ser detalhista e você tem que ter técnica, tá? É diferente de você vitrificar um carro, galera. É muito diferente. É um manuseio que se você errar num cantinho, você perde a peça inteira. Imagina aqui, 2 erros condenou o para-choque inteiro e a gente está parando para fazer essa instalação. E já já eu vou falar quem fez essa instalação aqui, viu? Vamos lá, ó. Aqui, vou separar. Sempre com cuidado para fazer isso aqui, ó. Para você não comprometer a peça e nem riscar a peça ali embaixo. Isopropílico. Esse monte de sobra aqui acaba atrapalhando. Faço o tensionamentinho. Oi? A caminhonete tá ligada também. Ô, Felipe, a caminhonete tá ligada? Ó. Chega o PPF aqui no cantinho, ó. Leve triangulação pro cantinho. Espátula. E eu vou remover aqui essa sobra. Corte rente. Até porque depois eu vou arrematar antes da curva, tá? Então aqui, ó. Tirei a sobra. Se eu quiser vir aqui, ó, removendo já essa sobra rente, eu já faço isso. Tá ruim de cortar, quebra a lâmina. Ó, já vou remover toda essa sobra. Como eu vou cortar antes da curva, já faço esse corte bem no meio. O material ele já está deitado na peça. Agora, vamos fazer aqui a curva negativa, que eu mais vejo no mercado hoje é detailer. O cara faz um curso de 2 dias, 2, 3 dias, uma semana e já sai fazendo PPF numa McLaren, mano. Já sai fazendo PPF numa McLaren, Porsche, porque o cara já tem o cliente. Mas, mano, vai devagar, porque você erra nesses carros,
você toma um prejuízo tão grande, você fica tão mal falado que você desanima. Então começa nos carros simples, vai com técnica, pega um treinamento igual a gente tem, treinamento fechado. Tá com dúvida num para-choque igual esse, entra lá, abre a aula, assiste, vai fazendo conforme você vai fazendo a instalação. Isso ajuda muito, já está ajudando muitos instaladores do Brasil inteiro. Mais de 100 alunos hoje nós temos, tá? Nosso projeto, ele tá só no início, mas a gente já tá ajudando uma galera boa aí, uma turminha boa do Brasil inteiro. A espátula aqui, ó, ela é em pé, agressiva. Você passa a unha para garantir. Passa ela de novo. E o material é encolhendo, tá? Pode falar quem foi que errou nessa peça? Achou! Ah, galera, é assim, ó. Que nem o Jailson, ele tá no começo. Fazia uns 2 meses você tava aqui? 3 meses? 2 meses? Segundo mês, ele tá falando aqui. Eu já soltei ele nessa peça, mas para testar ele, porque ele já estava muito empolgado. Não, eu dou conta, eu vou. Eu já soltei ele numa peça dessa, sabendo do risco de ter um problema, né? De levantar um cantinho e tudo mais. Mas isso é normal para quem está começando, tá? É normal para quem está começando. Só que você só vai pegar essa dinâmica, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, em determinados tipos de peça diferentes, com curvatura diferente, vendo, repetição, vendo e fazendo com calma, sem pressa, tá? Então é basicamente isso. Aqui foi um instalador nosso, que a gente está treinando, que deixou esses gatinhos. Mas assim, no geral, a instalação estava muito bem feita. Você vê que esse lado ele até acertou. Só que um detalhe de não ficar garantindo essa curva negativa já condenou a peça, tá? Então tem que ter atenção. Eu aqui é difícil errar, né? Eu errei numa Toro agora, né? Fazia tempo que eu não perdi um capu. Eu perdi um capu de uma Fiat Toro, mas por vacilo, porque desceu contaminação no meio. Eu não entreguei, eu troquei o capu, assumi o prejuízo. Igual aqui. Isso já fica de aula de atendimento, galera. Galera, essa situação que está acontecendo aqui, a gente está fazendo uma troca de PPF de um para-choque. Esse cliente aqui, quando ele trouxe esse carro elétrico, ele investiu uns 7 mil reais com a gente, entre PPF, película nanocerâmica, os kitzinhos de PPF, com 7 mil. Aconteceu esse problema no para-choque. Eu não deixaria esses detalhes, porque eu tenho muito mais horas de voo do que quem está começando. Só que eu não vou deixar o cara na mão, entende? Isso aí também faz teu nome. Agora, uma coisa é você errar num carro desse e errar em questão de só substituir a peça e já resolver. Outra coisa é você riscar um carro, outra coisa é você danificar um carro. Tudo isso a gente tem que analisar e pensar no nosso dia a dia e não ficar olhando só para a grana. Primeiro, a gente tem que olhar para entregar um serviço de qualidade. Um serviço que atende o cliente exigente e um serviço que você não tenha retrabalho. Então você tem que estar praticando e indo atrás de conhecimento para ser muito bom no que você faz. E só depois você vai colocando velocidade, depois você vai faturando mais, depois você vai fazendo de olho fechado, pensando em outra coisa, tá? Então esse serviço aqui, a gente está fazendo a troca sem custo algum para o cliente, foi um erro de instalação, mas a gente não vai deixar o nosso cliente na mão, a gente não vai falar que isso aqui é normal, entendeu? Às vezes o instalador, né, ele está começando no PPF, acontece um detalhe desse, aí fala para o cliente, não, isso aí é normal. Aqui na loja não é normal, tá? A gente trabalha há 10 anos com PPF e por isso que a gente está ensinando, igual o Jailson, devagar. Semana passada ele já fez a tampa traseira de uma Toro, que é bem difícil, ficou 0,0, tá progredindo, mas é sem pressa, galera, tá? Mas o que vai fazer você pegar uma peça dessa aqui e resolver, é isso que você está fazendo agora, é assistindo o vídeo até o final. Não é igual o cara que entrou ali, viu um pouquinho, ficou caçando as melhores partes ali, que achou que ia resolver o problema dele e já vazou. Se você está até aqui, você já é 5% de todo mundo que está nesse mercado, entende? E quer ver um negócio melhor que isso, é você entrar num treinamento, igual os nossos alunos entram.
onde lá você tem uma plataforma completa, onde você pegou um para-choque de uma BMW, tem uma aula completa para você resolver. São aprimoramentos que faz total sentido para o teu dia a dia, tá? Então, é isso, a gente está chegando no final aqui da instalação. Se liga. Partezinha negativa, vou voltar o material com todo cuidado, ó. Eu vou remover já essa peça. Teve uma instalação de PPF que foi até pro... como é que fala? O patrulha do consumidor lá, Celso Russumano, né? Fizeram uma instalação numa BMW de uma moça, a gente fez até um react, deve estar aqui no YouTube. Tá no YouTube, né, já? E os caras falando que era normal, mano, não é normal. É normal pra eles, né? Que o cara olha só a grana, mas tem que ter técnica. Aqui, então, nós fizemos, né, uma instalação encolhendo na parte negativa, sem pressa, tensionou nas partes positivas, aliviamos aqui o material nos limites de tensionamento contra o corte, e agora a gente vai para o acabamento. O acabamento aqui, geralmente eu faço antes da curva, tá? Eu vou fazer o corte aqui antes da curva, só que fica de dica. Essa partezinha, como tensiona muito mesmo, eu gosto de dar acabamento no outro dia. Para-choque eu nunca entrego no mesmo dia, eu entrego no outro dia, tá? A gente tá partindo aqui para a reta final, espero que essa aula aqui tenha te ajudado bastante, só que olhar uma instalação não resolve, eu vou ser bem sincero. Por isso a gente tem um treinamento completo que ajuda alunos, detailers, instaladores de insufilme que estão entrando nessa área do Brasil inteiro. É um treinamento totalmente online e na palma da tua mão, onde você acessa no teu celular, em um aplicativo. Ali você tem acesso a todas as aulas, seja de diferenciação de PPF, venda, precificação, como precificar o PPF, como que você olha para esse mercado, como você precifica para ter lucro e não ficar aí patinando, olhando só para o valor que o concorrente está cobrando. Toda a parte mão na massa, didática, suporte. Você entrou nesse treinamento, você já é colocado numa comunidade no WhatsApp, onde ali a gente tira dúvidas corriqueiras todo dia dos nossos alunos, tá? Então, se você tem esse interesse, se você é da estética automotiva, se você trabalha com película, mexe com carro, quer realmente entrar no mercado do jeito certo, com conhecimento que vai resolver todas as suas dúvidas e vai evitar você ter muito prejuízo e desgostar da profissão, o nosso treinamento está aqui à disposição, nós da WFE, eu aqui, o Jeff está ali filmando, a gente está aqui para te ajudar, fechou? Então, vamos para a reta final e bora crescer juntos. Mas você pegou? Até aqui, ó, e os limites é principal, mano. Que às vezes aqui você esquece.